Você já parou para imaginar o que aconteceria se decidisse, hoje, transformar todos os seus sonhos em realidade? Cada pensamento que você tem, cada escolha que faz, pode ser a chave para uma vida de abundância, sucesso e propósito. Hoje, vamos embarcar em uma jornada que vai tocar sua mente e seu coração, inspirando você a acreditar no impossível, a agir com coragem e a construir a vida que sempre desejou. Antes de começarmos, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que pode mudar sua vida. Deixe o seu like para mostrar que você está comprometido com o seu crescimento. E comente abaixo sobre os sonhos que você está pronto para transformar, porque sua história pode inspirar alguém a dar o primeiro passo. Prepare-se para mergulhar em reflexões profundas, sentir a força da fé, da mente e da persistência, e perceber que, assim como Napoleon Hill dizia, o poder de mudar a sua vida sempre esteve dentro de você. Está pronto para começar essa transformação? Então vem comigo e descubra como transformar sonhos em realidade. Naquela manhã, Ana se olhou no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, realmente se viu. Não apenas seu reflexo físico, mas cada sonho guardado, cada desejo escondido no coração. Ela sussurrou para si mesma: "Eu sou capaz." Essas palavras não eram apenas frases, eram sementes lançadas na terra fértil de sua mente. Napoleon Hill sempre dizia que a fé é o alicerce de toda realização. Sem acreditar, nenhuma ação tem força suficiente para mover montanhas. Mas com fé, cada passo, cada esforço, cada pequena decisão se transforma em um tijolo sólido na construção do seu futuro. Ana sentiu uma energia percorrer seu corpo. O medo e a dúvida, que antes pareciam muros intransponíveis, começaram a se dissolver diante da convicção recém-descoberta. Ela percebeu que o impossível não existe para aqueles que têm coragem de acreditar. Pergunta que ecoava em sua mente: e se eu realmente pudesse conquistar tudo o que desejo? Ela respirou fundo e sentiu o universo inteiro conspirando a seu favor. Nada poderia detê-la. Cada desafio, cada tropeço, cada momento de hesitação era apenas um lembrete de que sua força interior era maior do que qualquer obstáculo externo. Ana sabia que aquele instante, aquele olhar no espelho, era o ponto de partida para transformar sonhos em realidade. Afirmação poderosa: o universo está comigo, nada vai me deter. E naquele instante, Ana não estava apenas acreditando, ela estava se preparando para agir, para criar, para transformar sua vida. A jornada tinha começado, e o poder de acreditar seria sua luz guia. Naquela manhã silenciosa, Ana acordou com o peso de tantos sonhos adiados sobre os ombros. Havia noites em que se perguntava se algum dia conseguiria conquistar tudo o que desejava. Mas algo dentro dela sussurrou mais alto do que o medo: "Você é capaz." Ela caminhou até o espelho, ainda meio sonolenta, e encontrou seu próprio olhar. Não era apenas um olhar cansado ou preocupado. Havia uma centelha, uma luz tênue que piscava lá no fundo, quase escondida entre as dúvidas. Ana respirou fundo e disse, com toda a convicção que conseguiu reunir: "Eu sou capaz." Essas palavras, simples à primeira vista, carregavam um poder imenso. Napoleon Hill dizia que a fé é o alicerce de toda realização. Sem ela, o homem está à mercê das circunstâncias. Com ela, qualquer obstáculo pode ser superado. Ana sentiu que cada pensamento positivo começava a formar uma fundação sólida em sua mente. Tijolo por tijolo, sonho por sonho, uma realidade se erguia diante dela. Enquanto olhava no espelho, lembranças surgiam. Momentos em que hesitou, oportunidades que deixou escapar por medo, palavras não ditas, ideias engavetadas. Mas, desta vez, havia algo diferente.
Ela sentia que podia resgatar cada sonho abandonado. Cada não que recebeu da vida poderia ser transformado em combustível para sua jornada. Hill sempre afirmava que o sucesso começa na mente. Ana compreendeu naquele instante que se sua mente acreditasse de verdade, seu corpo e suas ações seguiriam o mesmo caminho. Ela fechou os olhos e respirou profundamente, sentindo o coração bater mais forte. Uma pergunta ecoou em sua mente profunda e desafiadora. E se eu realmente pudesse conquistar tudo o que desejo? Não era uma pergunta qualquer. Era uma provocação, uma faísca que acendia sua coragem. E então, pela primeira vez, Ana se deu conta de que o universo inteiro parecia responder ao seu estado de espírito. Cada detalhe ao redor, o silêncio da casa, a luz suave da manhã, até o canto distante de um pássaro, parecia sussurrar: "Você pode, você merece, vá em frente." Ana sentiu o medo recuar, substituído por uma força que vinha de dentro. Nada poderia detê-la. Cada desafio se transformava em uma oportunidade. Cada dúvida era uma chance de se fortalecer. Hill dizia que a fé combinada com a ação cria resultados extraordinários. Ana compreendeu que acreditar não era suficiente. Era preciso agir, mesmo que o primeiro passo fosse pequeno, mesmo que o caminho parecesse incerto. Ela começou a refletir sobre sua vida. Os sonhos que sempre quis realizar, mas que pareciam distantes. As paixões que deixou de lado. Os projetos engavetados por medo de fracassar. Tudo estava ali, diante dela, esperando para ser despertado. A cada lembrança, Ana sentia um fogo interior crescer. Ela se viu capaz de transformar sua própria realidade, de construir uma vida onde o impossível se tornasse possível. Ana começou a andar pela sala, sentindo cada passo como um ritual de afirmação. Cada movimento era acompanhado por uma frase que Hill ensinava: "O que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar." Ela repetiu para si mesma baixinho, depois mais alto, até que as palavras ecoaram dentro de seu próprio ser. "O universo está conspirando a meu favor. Nada vai me deter." Aquelas palavras não eram apenas para encorajá-la. Eram um compromisso consigo mesma. Ana sentiu que estava assumindo o controle da própria vida. Até então, muitas coisas pareciam acontecer por acaso, mas agora ela compreendia que cada escolha, cada pensamento, cada ação a levaria para mais perto de seus sonhos. A fé, antes abstrata, tornou-se concreta. Uma força tangível que pulsava dentro dela, guiando cada decisão. Ela parou, fechou os olhos novamente e visualizou sua vida ideal. Viu-se conquistando objetivos que antes pareciam inalcançáveis. Sentiu a alegria de cada vitória, a paz de cada dificuldade superada, a gratidão por cada passo dado. Hill dizia que a visualização é a ponte entre o pensamento e a realidade. Ana percebeu que aquela prática simples podia mudar tudo. Seus pensamentos, sua confiança, sua energia, sua vida inteira. E então ela falou para si mesma com a certeza de quem não aceitaria mais a dúvida como companhia: "Eu acredito em mim, eu mereço, eu vou agir, nada nem ninguém vai me parar." Naquele momento, Ana não era mais apenas uma mulher com sonhos. Ela era uma visionária, uma arquiteta de seu próprio destino. Cada sonho, por mais distante que parecesse, agora tinha uma ponte sólida construída com fé, determinação e ação. E o mais importante, Ana sabia que o poder de acreditar não era apenas um passo, era o início de uma jornada que transformaria sua vida para sempre. A partir daquele instante, nada seria igual. Ana sentiu que a cada dia poderia despertar ainda mais força, mais coragem, mais convicção. E Hill estava certo. A fé, quando verdadeira, move o mundo. Ana respirou fundo, sentindo o peso da manhã e, ao mesmo tempo, o frescor da possibilidade que se abria diante dela.
O poder de acreditar havia despertado dentro dela uma energia nova, mas algo precisava mudar. Era hora de agir. Napoleon Hill sempre dizia: a ação é a medida da inteligência. E Ana sabia, agora mais do que nunca, que nenhum sonho se realizaria apenas olhando-se no espelho ou repetindo afirmações. Era preciso mover-se, mesmo que com passos pequenos. Ela começou sua jornada ainda na cozinha de sua casa, preparando um café, enquanto refletia sobre os projetos que havia adiado. Um a um, os sonhos vieram à mente: escrever seu próprio livro, abrir seu negócio, aprender uma habilidade nova, viajar para lugares que sempre quis conhecer. Cada um deles parecia mais próximo, mais palpável, agora que a fé tinha se transformado em determinação. Pergunta retórica que ecoava em sua mente: quantas oportunidades você já deixou passar por medo de agir? Ana sabia a resposta. Havia tantas portas que ela não havia sequer tocado, tantos caminhos que não havia percorrido, simplesmente porque o medo de falhar era maior do que a coragem de tentar. Mas naquela manhã, algo mudou. Ela percebeu que cada segundo desperdiçado na dúvida era um segundo perdido de vida. E Hill nos lembrava constantemente: o sucesso favorece aqueles que decidem e agem rapidamente. Ela decidiu então começar pequeno, mas começar agora. Ana pegou um caderno antigo com folhas amareladas, onde rabiscava ideias há anos. Sentou-se à mesa e escreveu: hoje eu dou meu primeiro passo. E de repente, a lista de sonhos começou a se transformar em um plano concreto. Ela não estava apenas escrevendo palavras, estava criando pontes entre seu mundo imaginário e sua vida real. Cada item tinha um pequeno passo inicial, e Ana sentiu uma alegria intensa ao perceber que agora podia agir sobre eles. Caminhando pela sala, sentindo a luz do sol entrando pela janela, ela pensou nas palavras de Hill: a falta de ação é o maior inimigo do sucesso. Ela compreendeu que qualquer ideia, por mais brilhante que fosse, sem execução, permanecia morta, uma chama sem calor. Então Ana fez uma promessa silenciosa a si mesma. Cada dia, por menor que fosse o esforço, ela faria algo concreto para aproximá-la de seus sonhos. Enquanto o relógio marcava os minutos, Ana começou a planejar como iria enfrentar os medos que sempre a paralisaram. A insegurança, aquela velha conhecida, ainda tentava se insinuar. Mas ela respirou fundo e disse com firmeza: eu ajo agora, com coragem e determinação, criando meu destino. A primeira ação foi simples, mas poderosa. Ana enviou um e-mail para um mentor que admirava há anos, pedindo orientação sobre um projeto que sempre sonhou realizar. Cada palavra que digitava parecia transformar-se em energia. Cada ponto final era um passo em direção ao futuro que ela desejava. Hill acreditava que até mesmo pequenas ações, realizadas consistentemente, geram resultados extraordinários. Ana sentiu isso naquele instante. A sensação de poder, de controle, de iniciativa. Ela se lembrou de tantas vezes em que o medo de parecer inadequada a impediu de tentar. Pensou nas oportunidades perdidas, nas portas fechadas e sentiu uma onda de determinação. Agora, nada poderia detê-la. Cada dificuldade que surgisse seria apenas uma prova de que estava viva, ativa, em movimento. A passividade era o verdadeiro inimigo, não os obstáculos. Então Ana caminhou até a estante e pegou um livro que tinha há meses, mas que nunca tinha aberto. Pensamento e Riqueza, de Napoleon Hill. Ela leu, sublinhou frases, fez anotações. Cada página era como se Hill estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido. Não espere pelo momento perfeito, crie-o, haja agora. A ação é a ponte entre o sonho e a realidade.
Ela começou a perceber que agir não significava apenas fazer grandes movimentos. Significava cada pequeno passo, cada decisão consciente, cada esforço diário. Ana decidiu que todos os dias, mesmo que chuvosos ou cansativos, seriam dias de ação. Caminharia sozinha, enfrentaria o mundo e, mesmo que caísse, levantaria novamente. Hill dizia: a persistência é o combustível que transforma fracasso em vitória. E Ana sentiu profundamente que estava pronta para abastecer seu motor interior com essa persistência. Mais tarde, à noite, enquanto olhava pela janela, contemplando as luzes da cidade, Ana refletiu sobre o que tinha feito naquele dia. Ela se sentiu viva de uma maneira que não se sentia há anos. Cada ação, por menor que fosse, parecia reacender uma chama dentro dela, um fogo que não seria mais apagado. Ela compreendeu finalmente que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais transformador. Ana sentou-se à beira da cama naquela madrugada, sentindo o silêncio preencher cada canto do quarto. Lá fora, a cidade dormia, mas dentro dela, algo começava a despertar. Aquele despertar não vinha da urgência do dia a dia, mas de algo mais profundo, a necessidade de entender por que estava vivendo e não apenas existindo. Ela se lembrava das palavras que Hill compartilhava com seus discípulos: sem um propósito definido, mesmo o maior esforço se perde. A clareza é a bússola que transforma desejo em destino. Ana percebeu que, durante anos, havia vagado entre atividades, responsabilidades e expectativas alheias, sem jamais se perguntar o que realmente queria. Havia cumprido listas, metas impostas, desejos de outros, mas nunca os seus próprios. Enquanto o vento frio batia na janela, ela começou a pensar naquilo que realmente a fazia vibrar. Lembranças surgiram como flashes. A alegria de escrever, a sensação de liberdade ao caminhar por lugares desconhecidos, o brilho nos olhos de pessoas quando compartilhava ideias e sonhos. Cada memória parecia uma pista que apontava para o caminho que seu coração realmente queria trilhar. Ana percebeu que, até então, muitas decisões haviam sido tomadas pela urgência do momento, pelo medo de errar, pela necessidade de agradar. Mas nenhum desses motivos trazia satisfação duradoura. O vazio que sentia não era causado pela falta de conquistas externas, mas pela ausência de significado. Hill costumava dizer que sucesso verdadeiro é o reflexo de um propósito vivido plenamente, e Ana começou a compreender isso em sua própria pele. Ela levantou-se e caminhou pela sala, sentindo o chão frio sob os pés. Cada passo parecia abrir espaço dentro de si mesma, um espaço que antes estava ocupado por dúvidas e incertezas. Ana começou a listar mentalmente tudo que amava fazer, tudo que fazia seu coração acelerar, e percebeu que aquele exercício não era apenas um pensamento, mas um processo de reconectar-se consigo mesma, de redescobrir a essência que havia sido enterrada pelo tempo e pelas circunstâncias. O relógio marcava lentamente as horas, e Ana continuava a refletir. Pensou em quantas pessoas viviam suas vidas inteiras sem nunca descobrir o que as fazia verdadeiramente felizes, sem jamais perceber que o verdadeiro sucesso começa com a clareza sobre o que se quer da vida. Ela sentiu um misto de tristeza e alívio. Tristeza pelas oportunidades perdidas, alívio por finalmente começar a enxergar o caminho. Ao observar sua própria rotina, Ana percebeu que havia padrões que precisava mudar. Havia hábitos que a afastavam de sua essência, pessoas e ambientes que drenavam sua energia, pensamentos que limitavam suas possibilidades. Hill sempre enfatizava que identificar esses bloqueios é o primeiro passo para superá-los, e Ana começou a listar mentalmente cada um deles, percebendo onde poderia agir e como poderia transformar sua vida, de dentro para fora.
Ela se lembrou das conversas antigas com amigos e familiares, das vezes em que tentou se encaixar em moldes que não eram seus, das vezes em que sentiu vergonha de sonhar grande. Ana compreendeu que cada tentativa frustrada, cada recuo, havia sido um treinamento silencioso. Cada experiência servia para fortalecer sua capacidade de discernimento, de decisão e de ação consciente. O propósito, ela percebeu, não era algo que se encontrava magicamente. Era algo que se construía, lapidando a própria vida com atenção, coragem e reflexão. Enquanto a madrugada avançava, Ana começou a imaginar o futuro com mais clareza. Visualizou seus passos não apenas como tarefas, mas como escolhas intencionais, cada uma direcionando-a a uma vida mais alinhada com seu propósito. Ela percebeu que a clareza não era apenas saber o que queria, mas também entender o que não queria, compreender o que deveria ser deixado para trás para abrir espaço para o que realmente importava. Ana sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, estava se tornando a autora de sua própria história, não apenas uma espectadora. Cada pensamento, cada memória resgatada, cada reflexão silenciosa sobre seus desejos e paixões construía lentamente um mapa interno, uma rota que ninguém poderia traçar por ela. Hill dizia que o indivíduo que possui clareza de propósito jamais se perde, porque cada decisão é guiada por uma luz interna inabalável. Ela caminhou até a janela e olhou para as luzes da cidade, sentindo que cada ponto de luz era como uma lembrança de que há infinitas possibilidades. A vida, percebeu Ana, não era apenas sobre sobreviver, mas sobre criar, transformar, expandir e deixar uma marca. O propósito é aquilo que dá direção à energia de cada dia, aquilo que transforma desafios em oportunidades, frustrações em aprendizados, obstáculos em lições. E naquele silêncio da madrugada, Ana compreendeu algo essencial. Clareza de propósito não é apenas uma escolha, é uma necessidade para quem deseja transformar sonhos em realidade. Sem ela, até mesmo a ação mais intensa pode se dispersar. Com ela, até o menor passo se torna parte de uma jornada poderosa, capaz de transformar a própria vida e talvez inspirar outros ao redor. Ana acordou cedo naquela manhã, ainda com a lembrança da madrugada anterior gravada em sua mente. O silêncio da casa parecia amplificar cada pensamento que surgia. Ela percebeu que, até então, havia subestimado o poder de sua própria mente. Pensamentos, concluiu, não eram apenas ideias passageiras, eram forças invisíveis, capazes de moldar sua realidade, de criar caminhos ou erguer barreiras. Napoleon Hill dizia que a mente humana é a fábrica de todos os resultados. Ana, agora, começava a entender o verdadeiro significado dessas palavras. Sentada à mesa da cozinha, olhando para a luz suave que entrava pela janela, ela começou a analisar cada pensamento que a guiara até ali. Pensou nas vezes em que se sentira incapaz, insegura, limitada por crenças que não eram suas, mas que a sociedade, a família e até ela mesma lhe impuseram. Cada memória era um reflexo da influência do passado. Cada emoção reprimida uma prova de como a mente poderia aprisionar uma pessoa. Ana fechou os olhos e deixou que os pensamentos fluíssem livremente. Lembrou-se de projetos abandonados, de oportunidades que recusou por medo, de momentos em que hesitou diante do desconhecido. E percebeu algo crucial. A mente nunca é neutra. Cada pensamento, por menor que seja, desencadeia uma reação. Emoções, atitudes, escolhas. A mente é um terreno fértil e o que se planta nela cresce com força. Ela começou a caminhar pelo apartamento, sentindo os pisos frios sob os pés, como se cada passo fosse uma meditação ativa. Ana refletia sobre a importância de cultivar pensamentos que fortalecessem sua fé, sua visão, sua coragem.
Hill sempre enfatizava que pensamentos positivos atraem oportunidades, enquanto pensamentos negativos geram obstáculos. E Ana percebeu que sua mente tinha estado muitas vezes mais presa ao medo do que à esperança. Enquanto analisava seu passado recente, Ana lembrou-se de momentos em que o entusiasmo inicial por uma ideia ou projeto se transformava em desânimo. A chama se apagava, não pela falta de capacidade, mas pela falta de controle sobre a própria mente. Ela começou a perceber que a mente, quando direcionada, é como um rio potente. Pode escavar vales, mover pedras, criar vida ao seu redor. Mas se deixada ao acaso, torna-se um mar revolto, cheio de turbulências que impedem qualquer progresso. Ana decidiu observar atentamente seus pensamentos. Cada dúvida que surgia era analisada. De onde vinha? Era realmente sua ou era uma herança de experiências passadas, medos implantados por outros, comparações injustas? Ela percebeu que grande parte de suas limitações estava enraizada em crenças não examinadas. Hill sempre dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode realizar. Mas antes disso, era necessário controlar, nutrir e direcionar a mente. Ao caminhar pela sala, Ana começou a sentir uma transformação interna. Cada pensamento negativo que surgia era substituído por uma reflexão mais profunda, uma análise consciente. Ela observava cada ideia com atenção, questionando sua validade, examinando seu impacto sobre suas ações e seu estado emocional. A mente, entendeu, não pode ser apenas reagente, deve ser líder, guia e construtora. Enquanto a manhã avançava, Ana lembrou-se de pequenas vitórias que alcançara sem perceber. Momentos em que decidiu agir apesar do medo, escolhas feitas com coragem, pequenas mudanças de hábitos que gradualmente alteraram sua rotina. Tudo isso era fruto da força da mente, ainda que ela não tivesse notado até agora. Cada pequena decisão, cada instante de concentração e disciplina mental acumulava-se em algo muito maior do que parecia. Ela começou a imaginar o futuro, e dessa vez não era apenas visualização de conquistas externas. Ana imaginou como sua mente poderia se tornar seu maior aliado. Capaz de analisar situações com clareza, manter foco mesmo diante de distrações, resistir ao desânimo e transformar cada desafio em aprendizado. Hill afirmava que a mente bem treinada e disciplinada é o verdadeiro instrumento da riqueza e do sucesso, mais poderosa do que qualquer talento natural ou oportunidade externa. Ana sentiu que estava finalmente começando a dominar essa ferramenta. Enquanto caminhava de um lado para o outro, Ana começou a perceber que a força da mente não era apenas sobre pensar positivo, mas sobre sintonizar cada pensamento com ação, intenção e propósito. Era perceber que a energia mental podia transformar obstáculos em degraus, falhas em aprendizado, dúvidas em clareza. Ela compreendeu que cada desafio enfrentado até então não era um acaso, mas um treinamento silencioso, preparando sua mente para pensar maior, agir com mais estratégia e perceber soluções onde outros só viam problemas. A tarde começou a cair, e Ana sentou-se à beira da mesa, olhando pela janela o céu que começava a se tingir de cores quentes. Cada nuvem parecia carregar mensagens silenciosas, lembrando-a de que o mundo externo apenas refletia o que acontecia dentro de sua mente. Hill dizia que pensamentos dominantes criam experiências correspondentes. Ana finalmente sentiu isso na prática. Ela percebeu que a força da mente era algo que se cultivava todos os dias, com atenção, disciplina e consciência. Por horas, ela refletiu, meditou, caminhou, e cada instante parecia aumentar seu domínio sobre si mesma. Percebeu que a mente, quando não controlada, é um inimigo silencioso, capaz de sabotagens sutis.
Mas quando bem guiada, torna-se aliada, parceira e instrumento de criação. Ana sentiu que estava em um ponto crucial. Não se tratava mais de sonhar ou apenas acreditar, mas de usar sua mente como ferramenta ativa para transformar cada pensamento em ação concreta e cada ação em progresso. No final do dia, Ana permaneceu sentada à mesa, exausta, mas com um sentimento profundo de poder silencioso. Ela havia começado a perceber a extensão do que Napoleon Hill chamava de força da mente. A mente não é apenas um depósito de pensamentos, é a força motriz que constrói, dirige, transforma e cria. Ana sentiu que a cada dia que controlasse melhor sua mente, estaria mais próxima de transformar sonhos em realidade. E naquele silêncio, Ana compreendeu que o verdadeiro poder não estava nas circunstâncias externas, nas oportunidades ou nas pessoas ao redor. Ele estava dentro dela, na forma como pensava, interpretava, refletia e direcionava cada ideia que surgia. Pela primeira vez, ela percebeu que, se conseguisse dominar sua própria mente, poderia transformar não apenas seu futuro, mas sua própria essência. Naquela noite, Ana sentiu algo diferente ao deitar-se. Um frio percorria sua espinha, mas não era o frio do inverno. Era o frio do desconhecido, do que ainda não havia sido enfrentado. Havia uma consciência crescente dentro dela. O medo sempre esteve presente, silencioso, mas poderoso, moldando escolhas, paralisando sonhos, abafando a coragem. Hill dizia que o medo é o inimigo do sucesso, e Ana sentiu profundamente que agora precisava olhar para ele nos olhos. Enquanto o silêncio da casa a cercava, memórias vieram à tona, lembranças de oportunidades perdidas, de momentos em que o medo falava mais alto do que sua intuição, de situações em que ela se convenceu de que não era suficiente. Cada lembrança trouxe uma pontada de arrependimento, mas também a percepção de que aquilo não precisava definir seu futuro. O medo, compreendeu, não era uma sentença, era uma lição, um teste silencioso para medir sua determinação. Ana se levantou e começou a caminhar pela sala, os pés descalços tocando o chão frio, cada passo firme, mas cheio de reflexão. Ela percebeu que o medo muitas vezes surge do desconhecido, do que não podemos controlar, do que imaginamos que poderia nos derrotar. Mas também percebeu, a vida real raramente se apresenta de forma tão aterradora quanto nossa mente cria. Eu sempre dizia que o medo é composto por 4 grandes fantasmas: pobreza, crítica, perda de amor e velhice. Ana sentiu que cada um desses medos em algum momento a tinha segurado, mas também percebeu que eles eram criações mentais, não forças inevitáveis. Ela caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade, como se cada ponto iluminado representasse possibilidades, caminhos, escolhas. O medo parecia menor diante da vastidão da vida, diante das infinitas oportunidades que ainda poderiam ser exploradas. Ana percebeu que a coragem não era ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Cada vez que havia recuado, havia cedido ao medo. Cada passo que desse a partir de agora seria um ato consciente de enfrentamento. Enquanto os minutos se arrastavam, Ana começou a analisar a origem de cada insegurança que sentia. Algumas vinham de experiências passadas, outras de opiniões de pessoas ao redor, outras ainda de padrões internos que repetiam velhos fracassos. Mas, pela primeira vez, ela compreendeu que podia desmontar cada medo, um a um, ao entender sua origem, sua natureza e seu impacto sobre sua vida. Ana começou a refletir sobre o que realmente importava. O medo, ela percebeu, não impediria seus sonhos a menos que ela permitisse. Cada passo em direção a uma nova ação seria um desafio, mas também uma oportunidade de reforçar sua força interna.
Hill afirmava que enfrentar o medo é essencial para desenvolver autoconfiança e coragem, e Ana sentiu que a hora havia chegado. Ela se lembrou de momentos de sua vida em que, apesar do medo, havia agido. Pequenos atos, uma conversa difícil, uma decisão importante, uma iniciativa inesperada. Cada ato, por menor que fosse, havia-a fortalecido, mesmo que ela não tivesse percebido na época. Agora, olhando para trás, podia ver que o medo nunca a havia derrotado completamente. Ele apenas havia tentado atrasá-la. Ana sentou-se à mesa novamente e, dessa vez, abriu seu caderno de anotações. Começou a escrever sobre cada medo que sentia, detalhando sua origem e a forma como impactava suas escolhas. Ela percebeu que o simples ato de escrever já começava a dissipar parte da tensão que o medo gerava. Hill sempre enfatizava a importância de enfrentar medos conscientemente, e Ana percebeu que estava começando a fazer exatamente isso. O silêncio da noite tornou-se um espaço de reflexão profunda. Ana pensou nos desafios que ainda viriam, nos obstáculos que precisaria superar, nas críticas que inevitavelmente enfrentaria. Mas também percebeu que cada dificuldade seria uma oportunidade de testar sua coragem, expandir sua força interior e crescer de maneiras que antes pareciam impossíveis. Enquanto olhava para a escuridão da cidade, Ana sentiu que o medo não era mais um inimigo invisível que a controlava. Ele havia se transformado em uma presença que poderia observar, compreender e, quando necessário, desafiar. Cada batida de seu coração parecia confirmar algo essencial. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir adiante apesar dele. Horas passaram e Ana permaneceu em silêncio, absorvendo cada sensação, cada pensamento, cada descoberta sobre si mesma. Ela compreendeu que superar o medo não é um evento único, mas um processo contínuo que exige atenção, disciplina e reflexão. Cada desafio enfrentado, cada decisão tomada com consciência, reforça a força interna que transforma sonhos em realidade. No final da noite, Ana se deitou novamente, sentindo uma leveza diferente. O medo ainda existia, como sombra natural da vida, mas já não tinha o mesmo poder de antes. Ela percebia que poderia enfrentá-lo sempre que surgisse, e que cada ato de coragem a tornaria mais forte, mais resiliente, mais consciente de sua própria capacidade de criar sua vida. Naquele instante silencioso, Ana percebeu que havia iniciado uma transformação profunda. O medo não era mais um obstáculo intransponível. Era apenas uma parte do caminho, uma lição silenciosa, um teste de coragem que ela estava finalmente aprendendo a passar. E, com essa compreensão, Ana sentiu que poderia avançar ainda mais longe, explorando territórios que antes pareciam inatingíveis, sabendo que a verdadeira liberdade nasce apenas quando enfrentamos o medo sem recuar. Ana despertou com o cansaço acumulado dos últimos dias, mas havia algo diferente em sua mente. Cada desafio enfrentado até aquele ponto parecia ter deixado marcas, algumas dolorosas, outras discretamente fortalecedoras. Ela percebeu que a vida real não oferece atalhos. Hill dizia que a persistência é o combustível que transforma fracasso em vitória. E Ana começou a sentir profundamente o significado dessa frase. Persistência não era apenas insistir, mas continuar apesar das quedas, das críticas, das incertezas. Enquanto caminhava pela sala, refletindo sobre seus sonhos e ações, Ana percebeu que cada obstáculo que havia surgido até ali não era apenas um teste, mas também uma oportunidade de crescimento. Pensou em cada momento em que hesitou, em cada dificuldade que parecia impossível de superar, e compreendeu que, sem persistência, todo o esforço anterior teria sido em vão.
Ela se lembrou das vezes em que tentou iniciar projetos, apenas para vê-los desmoronar diante de imprevistos. Sentiu o peso das falhas passadas, mas agora olhou para elas com outros olhos. Cada fracasso era um aprendizado silencioso, ensinando-lhe paciência, criatividade, resiliência. Hill afirmava que a persistência nasce do propósito definido e da fé inabalável em si mesmo. Anna percebeu que estava começando a cultivar ambos e que essa combinação era o que transformava pequenas ações em resultados duradouros. Durante o dia, Anna enfrentou uma série de desafios que testaram sua determinação. Um contratempo inesperado com um parceiro de projeto fez seus planos parecerem frágeis. Ela sentiu a tensão subir, o desânimo ameaçar invadi-la, mas algo dentro dela não permitiu a desistência. Caminhou de um lado para outro, respirou fundo, refletiu sobre cada passo possível. Percebeu que desistir nunca tinha sido uma opção real. O verdadeiro desafio era encontrar soluções, aprender com a situação e continuar avançando, mesmo quando tudo parecia contrário. Mais tarde, ao escrever em seu caderno, Anna começou a mapear cada dificuldade que enfrentara, procurando padrões, causas e possíveis respostas. Cada linha escrita era um ato de persistência em si mesma, uma demonstração silenciosa de compromisso com seus sonhos. Ela percebeu que a persistência não é apenas continuar tentando, mas aprender a cada tentativa, ajustar a rota e nunca perder de vista o objetivo final. Enquanto o dia se transformava em noite, Anna refletiu sobre pessoas que admirava, indivíduos que alcançaram grandes conquistas. Todos eles, pensou, tiveram momentos em que falharam, momentos em que o mundo parecia conspirar contra. Mas algo os diferenciava: a capacidade de continuar, de levantar-se, de investir energia e coragem, mesmo diante do impossível. Hill afirmava que a persistência é frequentemente a diferença entre aqueles que realizam seus sonhos e aqueles que apenas sonham. Anna sentiu que essa verdade se aplicava a ela, naquele instante com força visceral. Em um momento de introspecção, Anna começou a explorar as próprias emoções mais profundas. Medos antigos, ressentimentos, frustrações, cada um vinha à tona, mas agora eram encarados com uma nova perspectiva. Ela percebeu que a persistência não é apenas ação, mas a capacidade de dominar a própria mente e emoções, mantendo o foco e a direção, mesmo quando a vida parece desordenada ou injusta. Enquanto caminhava pelo apartamento, observando a cidade lá fora, Anna refletiu sobre a importância de pequenas vitórias acumuladas. Cada passo, cada tentativa, mesmo que incompleta, tinha valor. Hill sempre dizia que a persistência não se manifesta apenas em grandes gestos, mas na consistência diária, na disposição de continuar, ajustar e avançar, independente dos resultados imediatos. Anna percebeu que a paciência e a disciplina eram inseparáveis da persistência. O relógio marcava as horas, e Anna sentiu que o cansaço físico e mental não era sinal de fraqueza, mas de esforço real. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, fortalecia não apenas sua habilidade de realizar, mas também sua confiança silenciosa em sua própria capacidade de continuar. Hill enfatizava que persistência é desenvolvida através da prática diária, da resistência a desistir diante de contratempos, e Anna estava vivendo isso intensamente, dia após dia. À medida que a noite avançava, Anna sentou-se à beira da cama, respirando lentamente, refletindo sobre a jornada até ali. Compreendeu que a persistência não é uma linha reta, é uma sequência de altos e baixos, ajustes e tentativas, mas é justamente essa continuidade que constrói força interior, caráter e habilidade.
Ela entendeu que cada obstáculo superado era um tijolo sólido na construção de uma vida que refletisse seus sonhos mais profundos. Por fim, Ana percebeu que a persistência inabalável não era apenas sobre alcançar metas externas, mas sobre aprimorar a própria essência, fortalecer a mente, aprender com cada erro e usar cada dificuldade como impulso. Hill dizia que nada substitui a persistência verdadeira, e Ana sentiu que pela primeira vez estava vivendo essa verdade. Cada dia, cada passo, cada reflexão silenciosa era parte de um processo que a levaria inevitavelmente a um destino moldado pela determinação, coragem e ação contínua. Enquanto fechava os olhos para dormir, sentiu uma serenidade estranha, mas poderosa. Pela primeira vez, sabia que, independentemente das circunstâncias externas, poderia continuar. A persistência não era apenas uma estratégia, era um modo de vida, uma força silenciosa que guiaria cada passo futuro, cada decisão e cada sonho que ainda estava por vir. Ana despertou naquela manhã com uma sensação diferente, como se cada dificuldade superada nos dias anteriores tivesse preparado sua mente para algo maior. Havia uma consciência crescente dentro dela, de que o aprendizado não era algo que terminava com a escola ou com cursos formais, mas um processo contínuo que se estendia pela vida inteira. Cada experiência, cada conversa, cada livro lido, cada passo que dava, carregava uma lição silenciosa. Ela caminhou lentamente até a estante, os olhos repousando sobre livros amarelados pelo tempo, cadernos cheios de rabiscos e anotações esquecidas. Cada objeto parecia contar histórias, não apenas sobre o que havia sido aprendido, mas sobre quem ela estava se tornando. Hill sempre dizia que conhecimento aliado à ação cria resultados extraordinários. Ana percebeu que não bastava apenas absorver informações, era preciso transformá-las em compreensão, em prática, em ação. Enquanto o café esfriava lentamente na cozinha, Ana refletiu sobre as lições da vida até aquele momento. Pensou nos desafios que enfrentara, nos erros que cometera, nas decisões difíceis que precisou tomar. Cada um desses momentos carregava um aprendizado oculto. Ela percebeu que o verdadeiro conhecimento não está apenas nos livros, mas na observação da vida, na atenção aos detalhes, na reflexão sobre escolhas e consequências. Ana decidiu passar o dia dedicada a esse processo. Começou lendo um livro antigo sobre psicologia e comportamento humano, sublinhando frases que despertavam insights profundos. Cada página parecia conversar com sua própria história, oferecendo novas perspectivas sobre velhos dilemas. A mente de Ana estava sedenta por entendimento, e a cada parágrafo lido, ela sentia sua visão do mundo se expandir. Mais tarde, ela saiu para caminhar sozinha pelas ruas da cidade. Observava atentamente as pessoas ao seu redor, os gestos, as expressões, as interações. Cada detalhe era uma oportunidade de aprendizado. Ana começou a refletir sobre como cada comportamento, cada escolha, cada atitude revelava algo sobre a natureza humana e sobre os padrões que moldam vidas. Hill enfatizava que a observação atenta é uma das formas mais poderosas de adquirir conhecimento, e Ana sentia isso na prática. Enquanto caminhava, Ana também refletiu sobre suas próprias reações e hábitos. Cada emoção que sentia, cada pensamento que surgia, era uma pista sobre si mesma. Ela começou a analisar não apenas o que acontecia ao seu redor, mas como reagia a isso, como suas crenças moldavam suas interpretações, como seus medos e desejos influenciavam suas decisões. Aprender, compreendeu, não é apenas acumular informações externas, mas também desenvolver autoconhecimento profundo. Ao retornar para casa,
Ana sentou-se à mesa e começou a organizar suas anotações. Criou categorias, fez mapas mentais, conectou ideias de livros, observações, experiências pessoais e aprendizados anteriores. Cada conexão que fazia parecia clarear sua mente, revelar padrões e mostrar caminhos que antes estavam ocultos. Hill sempre ensinava que conhecimento sem aplicação é inútil. Ana compreendeu que a chave estava em transformar reflexão em ação consciente. Durante a tarde, ela decidiu buscar orientação com pessoas que admirava, mentores e amigos que tinham experiências distintas. Cada conversa trazia novos insights, mostrando diferentes formas de pensar, novas perspectivas, abordagens variadas para desafios semelhantes. Ana percebeu que o aprendizado contínuo não é solitário, é também sobre absorver a experiência alheia e reinterpretá-la dentro de sua própria realidade. Enquanto escrevia em seu caderno, Ana lembrou-se de erros do passado e começou a analisá-los sob a luz do conhecimento recém-adquirido. Cada falha, antes dolorosa, agora revelava padrões, causas e oportunidades de crescimento. Aprender, percebeu, é também resignificar o passado, extrair dele lições valiosas e utilizá-las para decisões futuras mais conscientes. À medida que o dia se transformava em noite, Ana começou a sentir a expansão de sua própria mente. Cada aprendizado absorvido não era apenas informação. Era uma força silenciosa que moldava suas percepções, decisões e ações. Hill dizia que os indivíduos de sucesso combinam conhecimento com coragem e ação. Ana sentiu que estava começando a internalizar esse princípio, transformando o aprendizado em transformação pessoal. Enquanto olhava para a cidade iluminada pela noite, Ana percebeu que cada detalhe do mundo oferecia uma oportunidade de aprendizagem. A persistência silenciosa de pessoas trabalhando tarde, a paciência de quem esperava transporte, a coragem de quem se aventurava em novos caminhos. Tudo era uma lição se estivesse atenta, e Ana sentiu que sua atenção havia se tornado uma ferramenta poderosa para absorver o que antes passava despercebido. No final da noite, Ana sentou-se novamente à mesa, ciente de que o aprendizado contínuo não tem fim. Cada dia é uma oportunidade de crescer, refletir, observar, experimentar e internalizar lições que transformam a vida de dentro para fora. Ela percebeu que, ao nutrir a mente constantemente, podia moldar não apenas sua própria realidade, mas também sua capacidade de lidar com desafios futuros, de tomar decisões mais sábias e de caminhar com mais confiança rumo aos sonhos que ainda desejava realizar. E naquele silêncio da madrugada, Ana compreendeu algo essencial. O aprendizado contínuo não é um esforço ocasional, mas um estilo de vida. Cada leitura, cada observação, cada reflexão, cada experiência se somava e criava uma força interior que não podia ser ignorada. A mente, quando nutrida e treinada constantemente, transforma sonhos em possibilidades concretas, desafios em oportunidades e erros em lições eternas. Naquela manhã, Ana acordou antes do nascer do sol. Havia um silêncio profundo, como se o mundo estivesse segurando a respiração, aguardando que ela tomasse consciência de algo maior. Caminhou até a janela e observou a penumbra suave que antecedia a luz. O universo parecia vasto, misterioso e, de certa forma, profundamente familiar. Pela primeira vez, Ana sentiu que não estava sozinha em sua jornada, que havia uma força maior, invisível, mas presente, que acompanhava cada passo seu. Enquanto caminhava pela sala, seus pensamentos começaram a se aprofundar. Ela percebeu que suas ações, pensamentos e sentimentos não existiam isoladamente. Cada emoção, cada decisão parecia emitir uma energia que se propagava, invisível,
interagindo com o mundo ao seu redor. Hill dizia que a lei da atração funciona em silêncio, respondendo à frequência interior de cada indivíduo. Ana sentiu isso em seu corpo, como se cada batida do coração estivesse em sintonia com algo maior, algo que ela começava a compreender gradualmente. Durante o dia, Ana observou pequenas coincidências que antes poderia ter ignorado. Um livro que caía casualmente diante dela, uma conversa inesperada com uma pessoa que ofereceu um insight valioso, um e-mail chegando no momento exato em que buscava respostas. Cada evento parecia enviar uma mensagem sutil. O universo responde, de formas misteriosas, àqueles que estão atentos e alinhados com seus propósitos. Ela começou a caminhar pela cidade, sentindo cada passo como se fosse parte de um ritual silencioso, de sintonia com o mundo. Observava os detalhes com mais atenção, o brilho da luz refletindo nas janelas, o movimento das folhas pelo vento, a cadência das pessoas que passavam apressadas. Ana percebeu que tudo era energia, conectando-se de formas que não eram sempre visíveis, mas que poderiam ser sentidas. Hill dizia que a mente humana, quando alinhada ao propósito, atrai eventos, oportunidades e pessoas compatíveis. Ana começava a perceber intuitivamente que essa conexão existia de fato. Enquanto o sol subia, Ana sentou-se em um banco de parque, deixando o silêncio envolvê-la. Pensou nas vezes em que se sentira isolada, perdida, sem rumo. Agora, essa sensação se transformava. Cada desafio, cada vitória, cada queda, cada aprendizado começava a fazer sentido dentro de um panorama maior. O universo, percebeu, não era apenas um espaço externo, era um reflexo de sua própria energia, e cada pensamento e ação dela reverberava nesse espaço. Ela passou horas observando a vida ao redor. Crianças brincando, idosos conversando, vendedores caminhando com pressa. Cada interação parecia carregada de sinais, pequenas sincronicidades que antes passariam despercebidas. Ana começou a perceber que não há coincidências, apenas encontros e eventos que surgem quando a energia interior e a externa se encontram em harmonia. Hill sempre enfatizava que a mente, quando clara e focada, cria conexões sutis que transformam ideias em oportunidades tangíveis. Ana sentiu essa realidade pulsando à sua volta. Enquanto caminhava de volta para casa, Ana refletiu sobre os sentimentos que emergiam dela própria. Cada emoção era uma frequência, cada pensamento uma onda que influenciava o ambiente e atraía experiências compatíveis. Ela compreendeu que o alinhamento interior, clareza de propósito, persistência, aprendizado constante, não apenas fortalecia sua mente, mas também permitia que o mundo respondesse de maneiras inesperadas e poderosas. À noite, Ana observou o céu estrelado. Cada estrela parecia pulsar em silêncio, como se estivesse em diálogo com a vida dela. Sentiu uma sensação de pertencimento que antes não conhecia, uma compreensão de que, apesar de desafios e incertezas, nada acontecia por acaso. O universo, percebeu, funcionava como um reflexo do seu próprio estado interno. Quanto mais ela cultivava foco, clareza, coragem e aprendizado, mais sinais surgiam, guiando-a sem que precisasse de explicações racionais. Ela começou a meditar sobre os eventos do dia. A conexão com o universo não se manifestava apenas em grandes acontecimentos. Residia nos detalhes, nas pequenas sincronicidades que se acumulam silenciosamente. Hill dizia que aqueles que compreendem essa conexão são capazes de transformar oportunidades invisíveis em resultados concretos. Ana sentiu que sua percepção estava se expandindo, que podia sentir, mais do que ver, o fluxo de energia que conduzia sua vida.
No final do dia, Ana voltou para seu caderno e começou a registrar não apenas acontecimentos, mas sensações, intuições, insights que surgiam em sua mente. Ela percebeu que a força do universo não está separada da força interior. É uma extensão dela mesma, um reflexo do alinhamento entre pensamentos, sentimentos e ações. Cada sincronicidade se tornava mais clara, cada desafio mais compreensível, cada decisão mais intuitiva. Naquele momento, Ana compreendeu algo essencial. Não se trata apenas de acreditar ou agir, mas de estar em sintonia com algo maior, invisível, que responde à energia que emanamos. O universo, percebeu, funciona como um espelho silencioso, mostrando aquilo que refletimos em nossos pensamentos, intenções e ações. E quanto mais consciente se torna dessa interação, mais há espaço para que sonhos se tornem realidade, de forma harmoniosa e natural. Ao se deitar, sentiu uma paz diferente. Não era a ausência de desafios, mas a compreensão de que cada desafio, cada oportunidade, cada passo estava conectado a uma rede invisível de energia e possibilidades. Ela sabia que a jornada continuaria, mas agora sentia que não caminhava sozinha, que havia uma força maior guiando, testando, alinhando e abrindo portas silenciosas, visíveis apenas para aqueles que observam com atenção e consciência. Ana acordou com uma sensação diferente naquela manhã. Não era apenas a luz suave do sol entrando pela janela. Era como se cada aprendizado, cada reflexão, cada passo que havia dado até aquele momento começasse a se manifestar em algo mais tangível. Durante meses, ela havia trabalhado silenciosamente, ajustando sua mente, enfrentando seus medos, cultivando clareza, aprendendo incessantemente e conectando-se com o universo ao seu redor. Hoje, pela primeira vez, começou a perceber que essa riqueza interna, não visível aos olhos, mas profundamente sentida, estava começando a gerar efeitos concretos. Ela caminhou pela sala com passos calmos, mas cada movimento parecia carregado de propósito. Ao sentar-se à mesa, observou os resultados de seus esforços. Pequenos sinais de progresso começaram a aparecer. Respostas positivas a projetos que antes pareciam estagnados, ideias que agora encontravam pessoas dispostas a ouvir, oportunidades que surgiam sem aviso, mas no momento exato. Ana começou a compreender com mais profundidade que riqueza verdadeira começa dentro da mente e do coração, antes de se manifestar no mundo externo. Hill sempre afirmava que o dinheiro e o sucesso material são reflexos de uma riqueza interna cultivada com disciplina, conhecimento e fé. Ana percebeu que por anos havia procurado prosperidade no exterior, tentando acumular resultados sem antes construir um alicerce sólido dentro de si. Agora, cada ação consciente, cada decisão refletida, cada desafio enfrentado estava começando a gerar frutos. Durante o dia, Ana percebeu como sua percepção mudara. Antes, oportunidades pareciam escapar por entre os dedos, passavam despercebidas ou eram desconsideradas por medo ou dúvida. Agora, cada detalhe do cotidiano carregava potencial de aprendizado ou avanço. Ela se tornou capaz de perceber pequenas portas abertas, coincidências favoráveis, ideias que fluíam naturalmente, e começou a transformar essas percepções em decisões concretas. Hill dizia que a mente, quando bem treinada, atrai oportunidades compatíveis com sua visão interna. Ana sentiu isso acontecendo, quase como se estivesse sintonizada com uma frequência invisível que respondia às suas intenções e esforços. Ela lembrou-se das dificuldades enfrentadas até então, os medos, os tropeços, os momentos de insegurança e desânimo.
Cada um desses obstáculos, antes assustador, agora se apresentava como um degrau necessário, um treino silencioso que havia fortalecido sua mente e refinado suas habilidades. Ana compreendeu que a riqueza interna não é apenas conhecimento ou coragem isolada, é a soma de experiências, de persistência e da capacidade de transformar cada desafio em aprendizado e cada aprendizado em ação efetiva. Mais tarde, Ana revisitou seus projetos e sonhos, agora com uma perspectiva renovada. Cada plano que havia sido criado em dias de reflexão e estudo parecia mais viável, mais estruturado, mais próximo de se tornar realidade. Ela percebeu que a riqueza interna começava a se manifestar em produtividade, clareza de decisão, criatividade e eficiência. Hill afirmava que a riqueza é sempre precedida por uma mentalidade adequada. E Ana finalmente sentia que sua mente e seu coração estavam alinhados com seus objetivos. Enquanto caminhava pela cidade à tarde, Ana observou as pessoas ao redor com um olhar diferente. Cada encontro, cada interação, parecia oferecer novas perspectivas e possibilidades. Ela percebeu que a riqueza não é apenas acumulada através de conquistas materiais, mas também através da habilidade de perceber oportunidades, criar conexões e transformar energia em resultados concretos. Cada passo dado com propósito estava agora mais carregado de significado. Cada decisão, por menor que fosse, tinha potencial de gerar resultados palpáveis. Ana também começou a notar mudanças sutis em sua vida cotidiana. Pessoas passaram a responder positivamente aos seus esforços, novas ideias surgiam com mais facilidade, e mesmo desafios que antes pareciam intransponíveis, agora pareciam meras etapas a serem superadas. Ela compreendeu que o alinhamento interno, fé, ação, persistência, aprendizado, conexão com o universo, começa a moldar o mundo externo de forma natural e quase imperceptível, mas poderosa. Enquanto a noite caía, Ana sentou-se à beira da janela, contemplando o céu estrelado. Cada estrela parecia refletir sua própria jornada. Uma luz solitária, mas firme, indicando direção, sugerindo possibilidades infinitas. Ela sentiu que a riqueza verdadeira não reside apenas em conquistas externas, mas na capacidade de transformar pensamentos, sentimentos e experiências em algo tangível, algo que se manifesta no mundo sem esforço forçado, mas através da coerência entre interior e exterior. Ana começou a escrever em seu caderno, detalhando cada oportunidade que surgia, cada pequena conquista, cada percepção de progresso. Ela percebeu que registrar o próprio crescimento e os efeitos concretos da riqueza interna era uma forma de consolidar aprendizado e ampliar consciência. Hill sempre enfatizava que registrar metas, ações e resultados cria clareza e disciplina. E Ana sentiu que esse hábito tornava sua mente ainda mais poderosa, ainda mais capaz de criar resultados consistentes. Ao deitar-se naquela noite, Ana sentiu que havia atingido uma nova etapa de sua vida. A riqueza interna, construída através de fé, disciplina, aprendizado, persistência e conexão, começava a se manifestar em sua realidade de maneira tangível. Cada passo dado, cada decisão consciente, cada observação atenta, cada desafio enfrentado silenciosamente, estava se traduzindo em resultados concretos. Ela compreendeu que essa manifestação não era imediata ou mágica, mas fruto de um processo contínuo, estruturado e consciente, exatamente como Hill ensinava. A verdadeira riqueza sempre nasce do interior, antes de se refletir no mundo exterior. Ana adormeceu com a sensação de que o caminho ainda era longo, mas que agora cada passo seria mais consciente, mais firme e mais poderoso. Pela primeira vez, não sentia apenas o sonho de conquistar,
mas a certeza de que a força interior que cultivou estava transformando sua vida, preparando-a para que cada objetivo fosse alcançado e cada sonho se tornasse realidade. Ana acordou naquela manhã com uma sensação de plenitude que jamais experimentara antes. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto com uma luz dourada e cálida, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o tempo e o espaço à sua volta não eram barreiras, mas aliados. Tudo o que havia aprendido, cada passo dado em silêncio, cada reflexão, cada desafio enfrentado, estava agora prestes a se manifestar de forma concreta. Ela percebeu silenciosamente que os sonhos que outrora pareciam distantes e impossíveis haviam sido construídos, passo a passo, dentro dela. O dia começou com uma rotina simples, mas cheia de significado. Cada ação que Ana realizava parecia carregada de propósito. Ela revisava projetos que outrora a assustavam, mas agora apareciam claros, organizados e viáveis. Cada decisão fluía naturalmente, como se sua mente tivesse se tornado uma bússola precisa, alinhada não apenas com objetivos, mas com o fluxo da própria vida. Hill afirmava que o sucesso verdadeiro nasce da coerência entre mente, coração e ação. E Ana sentia que isso se tornava visível em cada detalhe de sua existência. Ao longo do dia, Ana percebeu que a realidade ao seu redor estava mudando em resposta à força interna que cultivara. Ideias que antes pareciam abstratas, agora ganhavam forma. Pessoas surgiam como aliados inesperados. Portas que pareciam fechadas se abriam com facilidade. Cada experiência era um reflexo do trabalho silencioso que ela havia feito dentro de si, da persistência que jamais a abandonara, da coragem de enfrentar medos e da atenção com que absorvera aprendizados. Hill dizia que a mente, quando bem direcionada, atrai oportunidades compatíveis, e Ana sentiu isso acontecendo em cada detalhe. Durante uma caminhada pelo parque, Ana refletiu sobre sua jornada. Recordou os dias de incerteza, os momentos em que o medo parecia paralisá-la, às vezes em que a dúvida quase a fez desistir. Ela compreendeu que cada obstáculo havia sido, na verdade, um catalisador, preparando o terreno para que a realização não fosse apenas um acontecimento externo, mas uma experiência profunda de transformação interna. Cada dificuldade enfrentada havia fortalecido sua mente, ampliado sua percepção e refinado sua capacidade de agir com propósito. Mais tarde, Ana se dedicou a um projeto que há anos imaginava realizar: organizar uma pequena exposição de ideias e projetos que refletiam sua visão de mundo e aprendizado. Ela percebeu que a ação agora fluía sem hesitação, que cada passo estava carregado de confiança e clareza. Pessoas começaram a chegar, não apenas por acaso, mas por uma sincronia invisível que parecia responder à energia que Ana emanava. Eu dizia que oportunidades surgem para aqueles que estão preparados, e Ana percebeu que toda a preparação interna que realizou agora se manifestava em encontros, conexões e frutos concretos. Enquanto observava a interação das pessoas com seus projetos, Ana sentiu uma emoção silenciosa, mas intensa. Não era apenas alegria pelo sucesso tangível, mas uma compreensão mais profunda. A verdadeira realização não está apenas nos resultados externos, mas na capacidade de transformar sua mente, seu coração e suas ações em algo coerente e poderoso. Ela compreendeu que os sonhos não se realizam apenas no mundo físico, eles emergem primeiro na mente, na fé, na disciplina e na persistência. Naquele mesmo dia, Ana recebeu uma notícia inesperada. Um antigo projeto seu, que estava estagnado há anos, finalmente começava a gerar frutos concretos. O reconhecimento e as oportunidades surgiam naturalmente, sem esforço forçado, apenas como consequência de todo o trabalho silencioso que ela havia cultivado.
Cada passo, cada reflexão, cada noite de estudo, cada desafio enfrentado, havia construído não apenas habilidades, mas uma energia que agora se manifestava como resultados tangíveis. Enquanto a noite caía, Ana caminhou até a janela e observou as luzes da cidade. Ela refletiu sobre sua jornada inteira, desde os dias em que duvidava de si mesma, passando pelos momentos de medo e incerteza, até cada passo de ação consciente, aprendizado contínuo e conexão com o universo. Ana percebeu que a realização de seus sonhos não era apenas uma consequência externa, era o reflexo de sua própria transformação interior. Eu dizia que o sucesso duradouro é sempre precedido por riqueza interna, e Ana sentiu essa verdade pulsando dentro dela com força silenciosa, mas indiscutível. Mais tarde, ao sentar-se novamente em seu caderno, Ana começou a registrar tudo o que havia acontecido, cada insight, cada oportunidade, cada realização concreta. Ela percebeu que o registro não era apenas um exercício de memória, mas um ato de consolidar consciência, de reconhecer a força que sempre esteve dentro dela e que finalmente se manifestava no mundo externo. Cada palavra escrita era um lembrete de que sonhos não são desejos passageiros, são construções contínuas, nascidas da fé, da ação, da disciplina, da persistência e da conexão profunda com o fluxo da vida. Antes de dormir, Ana olhou para o céu estrelado e sentiu uma gratidão silenciosa. Ela compreendeu que a jornada não termina com a realização de um sonho. A verdadeira riqueza está na capacidade de continuar crescendo, aprendendo e transformando cada experiência em algo ainda maior. Hill dizia que aqueles que compreendem a lei da atração, o poder da mente e a importância da persistência, tornam-se capazes de transformar qualquer desejo em realidade. Ana percebeu que agora vivia essa verdade e que a realização de seus sonhos era apenas o início de uma vida moldada pela consciência, coragem e alinhamento entre mente, coração e ação. Naquele instante, Ana adormeceu com a sensação de que tudo era possível. Cada sonho imaginado, cada desafio enfrentado, cada passo dado com fé, disciplina e propósito havia se tornado realidade. Mas, acima de tudo, ela compreendeu que a verdadeira realização não se encontra apenas na conquista, mas na transformação silenciosa e profunda que ocorre dentro de quem persiste, aprende, age e se conecta com o universo. E assim, Ana iniciou um novo capítulo de sua vida. Não apenas vivendo seus sonhos, mas vivendo como alguém que compreendeu que o poder de transformar a própria realidade sempre esteve dentro dela, pronto para ser despertado e expandido em todas as áreas de sua existência. E assim, chegamos ao fim desta jornada, mas lembre-se, a verdadeira jornada nunca termina. Cada passo que você dá, cada desafio que enfrenta, cada sonho que ousa imaginar é uma oportunidade de transformar a sua vida. Você tem dentro de si o poder de moldar o seu destino, de transformar pensamentos em ação, medos em coragem, sonhos em realidade. Se este vídeo tocou o seu coração, se fez você refletir sobre suas escolhas e inspirou a acreditar que é capaz de ir além, deixe seu like. Ele não é apenas um clique, é um compromisso silencioso com você mesmo e com o seu próprio crescimento. Compartilhe suas experiências nos comentários. Conte-nos quais sonhos você está pronto para transformar em realidade, quais medos vai enfrentar e quais passos vai dar a partir de hoje. Sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem que possa mudar a sua vida. Junte-se a nós nessa jornada de fé, ação e transformação, porque assim como Napoleon Hill nos ensinou, a vida é feita de pensamentos fortes, de decisões corajosas e de persistência inabalável. Nunca se esqueça,
O poder está dentro de você. O universo responde à sua coragem. Seus sonhos estão esperando para se tornarem realidade. Agora é a sua vez de agir.